Comissão Nacional de Energia Nuclear transferiu hoje 11 pessoas contaminadas pela radioatividade para o Hospital Geral do Inambes, em Goiânia. Os moradores próximos ao local do acidente, com suspeita de contaminação, foram transferidos aqui para o Estádio Olímpico de Goiânia, onde recebem tratamento especial de médicos e técnicos da Comissão de Energia Nuclear. Passado o susto inicial, a tragédia do Césio começa a despertar indignação. Os goianienses e todos os brasileiros descobrem que aquele acidente poderia ter acontecido em outras cidades. A energia nuclear mostra uma realidade cruel. Na Praça Leide das Neves Ferreira, homenagem de Goiânia à menina de 6 anos, que se transformou num símbolo do primeiro grande acidente radioativo no Brasil. Radiação. Um termo que carrega tanto mistério quanto perigo. Invisível ao olho nu, ela pode estar em todo lugar, emanando de formas naturais e artificiais. Mas o que realmente é a radiação? Trata-se da liberação de energia em forma de partículas ou ondas eletromagnéticas. Existem tipos distintos de radiação, como a ionizante e a não ionizante. A primeira, mais perigosa, é capaz de alterar a estrutura atômica das células, causando danos irreversíveis. Apesar de seu potencial destrutivo, a radiação também é uma ferramenta poderosa. Usamos seus princípios para diagnosticar doenças com raio-x, tratar câncer com radioterapia e até gerar energia em usinas nucleares. No entanto, quando escapa do nosso controle, ela pode transformar simples objetos do cotidiano em agentes mortais. Os efeitos no corpo humano podem variar de leves queimaduras até envenenamentos severos, levando à falência orgânica e, em casos extremos, à morte. Em 1987, o Brasil foi palco de um dos maiores desastres radioativos da história. Na cidade de Goiânia, um pequeno fragmento de metal do tamanho de uma moeda transformou o cotidiano de milhares de pessoas em uma tragédia silenciosa e devastadora. Um dos episódios mais sombrios já registrados no país, que até hoje ecoa nas ruas da capital de Goiás. Um evento que nos lembra que o desconhecimento e a imprudência podem ter consequências catastróficas. Esse foi o desastre do Césio 137. Era 13 de setembro de 1987. A cidade de Goiânia estava em plena expansão. E em meio ao desenvolvimento, um prédio abandonado abrigava uma armadilha mortal. A clínica de radioterapia, desativada em 1985, guardava um equipamento usado para tratamento de câncer, um aparelho que continha um dos elementos mais perigosos do mundo, o denominado Césio 137. 2 coletores de sucata, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, avistaram o equipamento em ruínas e, sem saber de sua verdadeira natureza, o levaram embora consigo. Ao desmontá-lo, encontraram algo que nunca tinham visto antes, uma cápsula com um pó de coloração azulada. Fascinados pelo brilho incomum, resolveram levar a peça para casa, acreditando que poderia conter algo valioso. O que eles não sabiam era que essa cápsula continha cerca de 19 gramas de Césio 137, um isótopo radioativo que emite uma radiação tão intensa que pode penetrar no corpo humano e destruir células vitais. Nos dias seguintes, Roberto retornou para casa carregando o perigoso material. No início, ninguém na casa suspeitava de que algo estava errado. O pó azul brilhante era visto como uma curiosidade inofensiva, algo incomum e intrigante. Sem saber que estavam lidando com radiação letal, Roberto e sua família começaram a espalhar o pó radioativo desavisadamente.
O pequeno artefato se tornou um brinquedo. Crianças e adultos ficaram fascinados com seu brilho. Roberto levou o material ao ferro velho de Ivo Ferreira, acreditando que poderia vender a cápsula ou reaproveitá-la de alguma maneira. O dono do ferro velho também ficou encantado pelo pó azul. Durante uma tarde, ele e sua esposa, Gabriela Maria Ferreira, abriram o artefato para examinar melhor seu interior. Eles espalharam o pó em diferentes partes do ferro velho, e Gabriela chegou a distribuir fragmentos do material entre familiares, vizinhos e amigos, que também ficaram fascinados com o brilho quase mágico. Eles não sabiam que estavam espalhando radiação mortal. O Césio-137, ao entrar em contato com a pele, começava a emitir radiação gama, penetrando os tecidos humanos. Era silencioso e invisível, mas já estava causando danos irreparáveis nas células das pessoas. Cada toque no pó era como assinar uma sentença de morte. Uma das pessoas que mais teve contato direto com o material foi Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 anos. Encantada, ela passou o pó em sua pele, levando-o para dentro de sua casa. Seus irmãos e pais também tiveram contato com o material. A partir desse ponto, o Césio já havia contaminado não apenas os objetos do ferro velho, mas também utensílios domésticos, roupas, brinquedos e até mesmo alimentos que estavam na casa. A radiação não fica contida em um só lugar. Com cada passo, as pessoas contaminadas levavam consigo partículas invisíveis do elemento, espalhando a radiação por diversas partes da cidade. Roberto e Ivo, em especial, espalharam o pó azul por várias áreas ao longo dos dias seguintes, sem saber que estavam espalhando doença e morte. Os sintomas, no entanto, começaram a aparecer de forma gradual e traiçoeira. Inicialmente, as vítimas pensavam que estavam apenas com uma gripe ou uma infecção leve. Náuseas, fadiga e vômitos foram os primeiros sinais, mas ninguém, nem mesmo os médicos locais, associaram os sintomas à exposição à radiação. Leide, que havia se exposto diretamente ao Césio, foi a primeira a mostrar sinais graves de contaminação. Feridas abertas começaram a surgir em sua pele, seguidas de uma fraqueza extrema e perda de cabelo. Outros familiares, que haviam manuseado o pó, começaram a apresentar sintomas semelhantes. O número de doentes começou a crescer rapidamente entre os vizinhos, enquanto ninguém compreendia a verdadeira causa. O tempo estava contra eles. Cada hora de exposição ao Césio-137 aumentava o nível de radiação acumulada nos corpos das vítimas, os envenenando lentamente. E mesmo que os primeiros sinais já fossem alarmantes, os verdadeiros efeitos só começariam a se manifestar de maneira devastadora nos dias seguintes. A essa altura, o Césio já havia se infiltrado em boa parte do bairro. Ele estava nas ruas, nos objetos pessoais, nas roupas das pessoas e até mesmo na poeira que circulava pelo ar. A contaminação se espalhou como uma praga invisível, e ainda assim, quase ninguém sabia do perigo que enfrentava. Goiânia estava à beira de um desastre muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Foi somente no final de setembro que as autoridades perceberam que algo muito mais sério estava acontecendo. Um médico, após tratar um dos pacientes, suspeitou de contaminação radioativa e acionou a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Em 29 de setembro de 1987, o Césio-137 foi oficialmente identificado como a causa dos misteriosos sintomas. A CENEM iniciou uma investigação urgente. Testes com detectores de radiação revelaram que várias casas, roupas, objetos pessoais e até mesmo o solo estavam severamente contaminados. O material radioativo havia se espalhado por toda a cidade, afetando diretamente mais de 249 pessoas. Foi iniciada uma das maiores operações de descontaminação já vistas no mundo. Casas inteiras precisaram ser destruídas, toneladas de solo removidas e pertences pessoais, incluindo roupas e móveis, incinerados. No bairro de Setor Aeroporto, epicentro da contaminação, o caos tomava conta. Famílias foram forçadas a abandonar suas casas sem saber se algum dia voltariam. Apesar dos esforços, para muitos já era tarde demais. A pequena Leide das Neves Ferreira, que havia brincado com o pó azul, foi uma das primeiras a sucumbir. Em 23 de outubro de 1987, a menina de apenas 6 anos de idade faleceu devido à síndrome aguda da radiação, após um intenso sofrimento. No total, 4 pessoas morreram diretamente por envenenamento radioativo, incluindo Israel Batista dos Santos, o irmão de Roberto e outras pessoas que haviam tido contato direto com a cápsula. Mas as vítimas fatais são apenas a ponta do iceberg. Centenas de pessoas sofreram
sofreram com efeitos a longo prazo, como câncer, infertilidade e complicações de saúde permanentes. O desastre do Césio 137 não foi apenas uma tragédia para Goiânia, mas um evento que abalou o Brasil e o mundo. Ele revelou falhas graves no manuseio de material radioativo no país e expôs como a falta de conscientização e fiscalização pode levar a consequências devastadoras. Goiânia passou a ser associada a um desastre radioativo e o estigma persistiu por décadas. Os sobreviventes do desastre ainda carregam as marcas do evento, tanto físicas quanto psicológicas. Mesmo aqueles que não foram diretamente afetados pelo envenenamento sofrem com o trauma e o medo. Hoje, mais de 30 anos depois, o local onde o desastre começou permanece como um lembrete sombrio. A área do Ferro Velho foi isolada e enterrada sob concreto. Memoriais para as vítimas foram construídos, mas as cicatrizes invisíveis permanecem lá. A legislação de segurança radioativa foi rigorosamente reforçada após o incidente, mas a confiança da população nunca foi totalmente restaurada. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais fatos sombrios como esse, considere se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Fique à vontade para me sugerir temas que você gostaria que eu abordasse em um vídeo no futuro. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.